Olá, boa tarde, pontualmente, 12:30. Estamos aqui com você, estaremos ao vivo até 12:30. É isso aí, pois bem, gente, quarta-feira, dia 17 de maio, e hoje é dia de Santa Catarina na Libertadores da América. Conheça como é o Caldeirão, onde o Verdão do Oeste vai jogar essa noite, hein? Jogaço! A gente tem também as principais notícias do estado e as informações sobre a operação da Polícia Federal que está acontecendo neste momento contra um esquema clandestino de bebidas alcoólicas aqui no estado. E pescadores da Praia da Pinheira, na Grande Florianópolis, têm motivos de sobra para comemorar. Afinal, a tainha tem aparecido por lá. Que delícia! E na entrevista de hoje, vamos falar sobre os vícios da internet. Você é viciado na internet? Então, manda pergunta pra gente que a gente tem muito a falar sobre esse assunto. Inclusive, é tema da nossa pesquisa no perfil do Twitter. E falando em internet, porque dá pra consumir conteúdos aí, claro, no SBL, de maneira sadia. Hoje, então, tem o quadro Virou Viral. Saiba como se transformar numa celebridade das redes sociais, se esse for o seu sonho. O Meio-Dia Catarina tá só começando, fique com a gente. Meio-dia e 32, estamos ao vivo, esperando a sua mensagem, o seu recado aqui via WhatsApp para a gente interagir com você. Hoje a gente tem entrevista, hoje é o Dia Mundial da Internet, Gustavo. Sim. E a gente tem entrevista sobre o assunto. Até que ponto é saudável estar na internet? Quando perceber que isso está te prejudicando, tem enquete no Twitter sobre o assunto. É isso aí, lembrando sempre as nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook é o /Meio-Dia Catarina. Também estamos no Twitter e no Instagram em @Meio-Dia Catarina, viu? Lembrando, então, como a Cibele falou agora há pouquinho, tá rolando lá no nosso Twitter uma enquete que faz exatamente a seguinte pergunta. Deixa eu só abrir aqui para você poder interagir conosco via o nosso Twitter. A pesquisa ela é bem simples de responder. Você vai, acessa ali o nosso perfil no Twitter, o @Meio-Dia Catarina, que tem lá a seguinte pergunta, com muita gente já votando, participando. Obrigado a quem já votou. Quantas horas por dia você fica conectado na internet? Mas aí tem que considerar, né, Sibeli? Além do computador do escritório, da sua casa, considerar também o celular, que os celulares estão diretamente conectados na internet, o WhatsApp é a internet, e também o tablet. Então vai lá e vota. E a pesquisa dá 4 opções, viu? É assim, ó, menos de 3 horas, mais de 3 horas, mais de 6 horas ou mais de 9 horas. E por incrível que pareça, até para quem acompanha pesquisas, né, Sibeli? A gente sabe que não é tão surpresa assim. Você falava hoje da manhã ali na redação, Sim, né? a gente tem dados bem aí consideráveis, bem alarmantes sobre o assunto. 57% dos votantes até aqui dizem que consomem internet por mais de 9 horas diariamente. Sabe lá o que é isso? Esse pode ser um indício, né, que a internet não está sendo saudável, mas quem vai explicar isso pra gente é a psicóloga daqui a pouquinho. E tem também, se você tiver perguntas sobre o assunto, já manda pra gente. O Gustavo tá com o computador ali, na hora da entrevista a gente faz pra psicóloga pra você e responde ao vivo. Vamos falar então sobre as principais notícias do estado, começando pela operação da Polícia Federal contra um esquema clandestino de bebidas alcoólicas em Santa Catarina. O Juan está acompanhando esse caso e tem mais informações pra gente, Juan? Ainda não temos o Juan, não tem problema, daqui a pouquinho o Juan entra com essas informações. É uma grande operação da Polícia Federal. Ontem a Polícia Federal já estava em operação aqui no estado, mas na área dos pescados aí do Ministério da Pesca, né? Bom, olha só, o interior de Santa Catarina tem se tornado alvo de criminosos. A gente tem noticiado aqui diariamente novos ataques a agências bancárias e agora a Polícia Federal está investigando alguns casos e já suspeita de uma quadrilha especializada. Fraiburgo sofreu 3 ataques a agências bancárias, 2 em menos de 30 dias. E recentemente foi a vez de Otacílio Costa sofrer quando bandidos explodiram 2 agências ao mesmo tempo, que ficam uma de frente para outra. A Polícia Federal acredita que trata-se dos mesmos criminosos envolvidos nas ações criminosas. São 2 casos onde a gente percebeu uma similaridade de modus operandi, da forma como eles agiram, o tempo, né? Situações muito próximas e a localidade também muito próxima. Então a gente acredita que
por todas essas circunstâncias, seja a mesma quadrilha. O delegado ainda aguarda alguns resultados da perícia. Porém, pela estrutura que eles tinham no ataque na cidade de Otacílio Costa, ele afirma que pode ser uma organização criminosa. A gente percebe uma organização deles e o armamento utilizado, toda a estrutura deles dá a concluir que seja realmente uma organização criminosa. O delegado não pôde nos dar muitas informações porque a investigação ainda está em andamento. O que é de fato é que a Polícia Federal, junto dos outros órgãos de segurança pública, estão atentos para possíveis novos ataques. A gente tem buscado a cooperação de outros órgãos policiais, porque pelas características, né, a gente precisa disso, dessa comunhão de esforço para poder dar o atendimento que a população merece. O delegado da Polícia Federal de Lages acredita que a investigação está bem encaminhada para uma possível resposta à comunidade do interior de Santa Catarina. A gente tem um efetivo bastante preparado, temos condições técnicas, condições de pessoal e eu acredito que em breve a gente vai ter uma resposta a isso. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando e espera que as investigações sejam concluídas o mais rápido possível para que essas ações não ocorram com tanta frequência, pelo menos, lá na região do Meio Oeste e também da Serra, como mostrou a reportagem. Agora sim, o Juan está conosco. Juan, pode contar para a gente, então, Juan, mais detalhes sobre essa operação da Polícia Federal hoje aqui no estado? Boa tarde, Cibele. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Meio Dia Catarina. A Polícia Federal cumpriu 9 mandados de condução coercitiva e 14 de busca e apreensão. É uma quadrilha especializada em contrabando de bebidas alcoólicas. Essas bebidas eram trazidas principalmente do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. A suspeita, inclusive, é que uma empresa teria sido comprada para ser usada apenas como fachada para esse comércio ilegal de bebidas contrabandeadas. As bebidas, como eu já falei, elas vinham de diversos países aqui da América Latina. Essas pessoas que foram conduzidas vão ser interrogadas. Ainda ninguém foi preso, pelo menos não há essa informação oficial de prisão por enquanto. E a suspeita da Polícia Federal é que essa quadrilha movimentava aí cerca de 2 milhões de reais. Então, um valor muito alto, bebidas de um alto custo que eram contrabandeadas, trazidas aqui principalmente para a região de Balneário Camboriú. Os mandados foram cumpridos em 3 cidades, só para a gente destacar. Balneário Camboriú, São Bento do Sul e também em Camboriú, ali ao lado de Balneário Camboriú, né? A operação continua, essas pessoas que foram conduzidas serão ouvidas e daqui a pouco a gente deve ter mais informações sobre essa operação da Polícia Federal, Cibele. Tá certo, obrigada, Juan. Operação acontecendo nesse instante, por isso o Juan pode voltar a qualquer momento com mais informações. Parabéns mais uma vez ao trabalho da Polícia Federal, desmanchando aí, acabando com as quadrilhas. O mineiro Arley Machado, de 44 anos, morreu depois de ser atingido por uma pedra de minério de carvão em Treviso, no sul do estado. Foi na mina Cantão Norte, na comunidade de Volta Redonda. Você está vendo imagens aí dele? No momento do acidente, o Arley realizava o escoramento do teto, que é um procedimento padrão para a extração de carvão em minas da região. Foi aí que uma pedra se desprendeu e atingiu o trabalhador. Esses casos têm sido registrados, pela imprensa. Outras 5 pessoas morreram em acidentes de trabalho no sul do estado somente nessa semana. É um número bem elevado, aí, acidentes de trabalho sendo registrados com frequência e todos na mesma semana na região do sul do estado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou nessa semana a condenação de um comerciante por ofensas racistas contra um cidadão de origem oriental. Depois de um desentendimento no trânsito foi que aconteceu toda essa confusão e acabaram acontecendo as ofensas, Sérgio Lopes Ribeiro vai ter que pagar uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil por ter agredido verbalmente Rodrigo Sato, que é neto de imigrantes japoneses. O episódio ocorreu em 2012 e a condenação ocorreu nessa semana. Fica aí o alerta, que cabe indenização e que esse tipo de coisa não pode acontecer mais, não é, Gustavo? 2017 a gente tá, Sibeli? Pelo amor de Deus, Se ainda se deparar com situações como essa, é de fato, pelo menos no mínimo, triste e demais. Inclusive, eu estava dando uma olhada hoje pela manhã na internet, o Disque 100
que é onde você ali pode fazer denúncias, viu? Diz que 100. Digitou 100 no celular, você pode fazer denúncias sobre crimes de intolerância, que são chamados. Pessoal que se senta ofendido por ser, por exemplo, homossexual, ou tem a cor de pele diferente, negros, pardos, índios, enfim. E aí, entre 2014 e 2015, houve um aumento de denúncias em 4.333%. 4.333% o aumento no número de denúncias. É de fato assustador, tendo em vista que o Brasil, nada mais, nada menos, tem uma boa parcela de sua população negra, né? Assusta e é triste demais. Independente da raça, né? Racismo é crime. A pessoa pode ser presa em flagrante, conduzida aí para a delegacia, além de ter que pagar indenizações. Com certeza, sem a menor dúvida, as condenações são certas. É fácil hoje até na internet de identificar as pessoas e puni-las. Então, seja pelo bom senso, seja pela punição, não repita esse tipo de ação, por favor. Olha, a ponte Hercílio Luz recebeu inspeção hoje. O governador Raimundo Colombo fez uma inspeção nas obras da ponte nessa manhã e também se reuniu com engenheiros do grupo português Teixeira Duarte. Com 91 anos completados em maio, a ponte Hercílio Luz em Florianópolis passa agora pelo último ciclo de obras do trabalho de restauração, finalmente, né? Último ciclo. Quem sabe aí em breve a gente já tem, prazo 2018, a ponte restaurada aqui na capital, nosso cartão postal de Santa Catarina. Voltando para cá, depois do intervalo nós temos futebol e um jogaço hoje, né, Gustavo? Tem sim, Libertadores da América, a Chapecoense vai entrar em campo com o Lanús lá na Argentina. Deixa eu aproveitar já para mandar um grande abraço, Anderson Toledo, ex-jogador do Avaí, tá ligado conosco aqui, obrigado Anderson, mandou a foto, viu? Inclusive nos assistindo, mas a gente faz um compilado dessas fotos, ele que mora no Carianos, o Mu me ajuda aqui, e a gente faz um compilado dessas fotos para mostrar no programa de sexta-feira do pessoal que assistiu ao programa. Também quem tá mandando aqui é o Eliseu e o Diogo. Eles não perdem um programa, tá dizendo programa nota 10 e tudo mais. Muito obrigado a vocês que estão interagindo conosco. Também mandar um abraço para Eliseu, outra pessoa, Eliseu, da Serraria, bairro Araucária, lá em São José, aqui na Grande Floripa. Muito obrigado a todos vocês que estão interagindo. Tem também o Diego Teixeira Machado. Ele também está interagindo aqui conosco. O pessoal mandando recado via WhatsApp. Muito obrigado. Muitas participações. Eu estou espiando aqui e dá para ver que não param de chegar mensagens. Mandem perguntas também sobre a entrevista, sobre os vícios na internet, que a gente vai fazer para você aí durante a entrevista com a psicóloga. Tá rolando lá a nossa enquete no Twitter. Convido você para participar no @meiodiacatarina. Daqui a pouco mais uma parcial para saber se você é ou não viciado em internet. Vai lá e participa da nossa pesquisa, tá bom? Um instante só, que nós já voltamos. Muito bem. Estamos de volta com o Meio-Dia Catarina e agora chegou a vez do futebol. Vamos começar com o quê? Falando já do jogo da Libertadores. É isso aí, hoje tem jogo e é do Grupo 7 e é time catarinense em campo. Aí entra aquela história, né? Brasil-Argentina em campo, pois teremos pelo Grupo 7 esse jogo aqui, ó. 9h45 da noite, sessão coruja do futebol, teremos Lanús e Chapecoense. A Chape que busca ainda seguir para a próxima fase, as oitavas de final da competição. Por isso que esse jogo é tão importante, viu? Esse pessoal de Chapecó, vou te falar, sabe que é importante demais e tá cornetando quem hoje, por exemplo, viu, Mu? Vai ficar em casa assistindo. O pessoal de Chapecó tá dando essa cornetadinha. É o Twitteiro Corneteiro, vamos assistir agora. E daí, torcedores de Santa Catarina, o que vocês vão fazer hoje à noite? Bom, o resto do estado eu não sei, mas aqui no Oeste nós vamos assistir a Libertadores. Não importa a situação tá boa ou não tá, a Jape precisa ganhar o jogo lá hoje, depende só dela se ganhar. Já jogar a Libertadores já está sendo o máximo, a gente anda aqui pelas ruas e em dia de Libertadores já vê vizinho dando voador um no outro para entrar no clima. É isso aí, agora a gente tem um lenhador urbano defendendo a nossa meta e agora estamos mais confiantes para conseguir essa vaga. Vamos, Chape! A Taijana da Silva, que é uma figuraça no Twitter, mandando o recado então. E olha, realmente, viu, Mu?
como é que amanhece Chapecó no dia de Libertadores, o pessoal já sai dando voador um no outro lá, porque o bicho vai pegar. Libertadores, o bicho pega. É isso mesmo, diz o nosso belo comentário, hein, amor? É isso mesmo, quando não tem o que falar, fala, é isso mesmo, né? Pois é. Vamos ver os preparativos da Chapecoense para esse jogo com Elisandra Vissoto, a Chape que tem mais do que nunca a necessidade da vitória para ter chance de se classificar. De longe já dá para saber o que esses torcedores estão falando. Hoje o assunto mais comentado em Chapecó é o jogo da Chapecoense contra o Lanús pela Libertadores. Esperamos que acho que seja um bom jogo, né? E a Chapecoense consiga sair com vitória, né? E se não, também saindo com empate de lá também acho que seria importante, né? Acima de tudo que assim consiga permanecer na Libertadores, hein? Esperamos que hoje a nossa Chapecoense, né, faça um bom jogo lá, né? E aguardamos um bom resultado, né? 2-1 estaria bom, bom tamanho. No ano, enfrentando times da primeira divisão nacional ou em competições internacionais, a Chape não teve um bom aproveitamento. Venceu apenas o Zulia na Venezuela, o Avaí em Florianópolis, empatou na partida contra o Corinthians e teve 5 derrotas. Mas a Chape quer mudar esse cenário e entra em campo com o que tem de melhor. Wagner Mancini só não poderá contar com o volante Andrei Giroto, que está suspenso, e Vitor Ramos, que não foi inscrito na competição. Toda a sorte do mundo para a Chapecoense, porque vai precisar, viu? Afinal de contas, lá o estádio do Lanús, vou te falar, é um verdadeiro caldeirão. No caminho da sobrevivência da Chape na Libertadores está o Lanús. E o estádio La Fortaleza será o local da partida de hoje. Sinal que a pressão das arquibancadas deverá ser um dos principais adversários na partida de logo mais. Sente só o clima que costuma ficar a casa do Lanús. Já dentro de campo, a dupla Costa e Sandy deve incomodar a defesa do Verdão. Os atacantes juntos têm 5 gols nessa liberta. É clássico, contra a pressão da torcida, passando pela rivalidade entre brasileiros e argentinos. Vencer é a única opção para manter a Chapecoense viva na Libertadores da América. La Fortaleza, assim é conhecido o estádio lá do Lanús. Essa história de pressão, a Chape passou agora recentemente. Na semana passada, jogou com o Atlético Nacional lá, na Atanásio Girardot, e a gente lembra, inclusive, da entrevista do Wagner Mancini, disse, a gente não está habituado a esse clima, assim, uma pressão. Bem, agora já vem anestesiado, né? Já dá para fazer uma graça aí, mas o pessoal lá da Argentina conhecemos muito bem. São torcedores que vão a campo, fazem uma festa, fazem muito barulho, e a Chapecoense tem como experiência o jogo da semana passada, a final da Recopa, quando perdeu por 4-1 para o Atlético Nacional. Só pra gente não deixar de dizer que a Chapecoense vai jogar pelo Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. O jogo vai ser contra o Palmeiras. Palmeiras que vem de vitória, em 4-0 para cima do Vasco, e é um dos favoritos a ganhar o título nacional. Esse jogo acontece na Arena Condá. Jogaço já no fim de semana. Chapecó não tem descanso, sai da Libertadores, vai pro Brasileirão e por aí afora. A gente dá um tempinho de falar de Libertadores para abrir espaço, como é característica aqui da TV Catarina, também para falar dos clubes que vão disputar a Série D do Brasileirão. Esse ano nós temos 3 representantes e mais informações aqui, ó. A Série D tá chegando. No grupo A15, o Brusque vai se preparando com jogos treino para a estreia que acontece no domingo, fora de casa, contra o Operário de Ponta Grossa. No último final de semana, o técnico Pingo testou várias formações num jogo treino contra o Blumenau. O resultado final foi empate em 1-1, e o gol do Brusque foi de Careca, que ainda tem cabelo, mas vamos ver se fica assim até o fim da Série D. Novos reforços devem chegar ainda antes da estreia na competição. O Inter de Lages apresentou mais um reforço, dessa vez pro gol. Thiago Chitão, que estava no Jacobina, da Bahia, tem 27 anos e começou a carreira no Metropolitano. Antes dele, o Inter contratou Abner, atacante de 21 anos, que estava no Luverdense. A estreia do Leão Baio é no Tio Vida, contra o Foz de Iguaçu, no próximo domingo. Quem também estreia em casa é o Metropolitano contra o PSTC, Paraná Soccer Technical Center. Rapaz, com o nome desse, o time até inspira respeito. Mas o Metrô está se fortalecendo para essa estreia. O Jack fechou uma parceria com o Metropolitano e emprestou 6 jogadores da base para o time de Blumenau. Muito bem, a gente vai ficar de olho também na Série D do Campeonato Brasileiro, assim como também ficaremos de olho na 2ª divisão e na 3ª divisão do Campeonato Estadual. O pessoal aí já está se mexendo, principalmente da segundona, que começa em breve.
Vamos dar um pulinho na nossa redação, conversar com o Juan Toderscat, já tá aqui na tela. Mas, Juan, tem uma história aí que a CBF reconheceu o erro naquele pênalti escandaloso que aconteceu no Avaí. Só faltou ali o juiz abrir contagem, né? O jogador do Avaí que foi derrubado na área, que foi uma voadora escandalosa. O pênalti não foi marcado, a CBF reconheceu. Mas o fato da CBF reconhecer muda alguma coisa, Juan? Pois é, Gustavo, a gente até tem o lance aí para mostrar novamente em cima do Júnior Dutra. A jogada ficou claro, principalmente para quem estava no estádio, que foi pênalti. Tanto que a torcida reclamou bastante, os jogadores reclamaram e agora a CBF reconheceu. Eu vou ler um trechinho só do que diz o texto aqui publicado pela CBF. Ele diz que a aplicação da regra diz que o jogador defensor cometeu uma infração temerária dentro da área. Deveria ser punido com pênalti e cartão amarelo. Então ele reconhece que o árbitro errou, só para dar nome também, né? O trio de arbitragem era o Felipe Gomes da Silva, Irvan Carlos Bon e Luciano Rogenbaum, os três aí do Paraná, representando a Federação do Paraná. Então a CBF reconhecendo esse erro, o que muda? Nada. Infelizmente o jogo já foi, o Avaí não deixou, né? Deixou de cobrar esse pênalti. Tá certo que pênalti não é gol, né? Poderia perder o pênalti também e o resultado ser o mesmo. Mas fato é que, infelizmente, o reconhecimento da CBF não muda nada, Gustavo. Pois é, aí complica, né? Não adianta absolutamente nada. A CBF reconhece, reconheceu, tá aí. Vamos usar o vídeo aí, rapaziada. E mais notícias ainda de Avaí, Figueira, Joinville e Criciúma, né, Juan? Verdade. O Figueirense, vamos falar do Figueirense primeiro. A principal novidade do Figueirense essa semana será a apresentação do novo uniforme. E deve acontecer cerca de meia hora antes do jogo, o jogo que acontece aqui em Florianópolis no sábado. Meia hora antes do jogo, a nova marca, nova patrocinadora do Figueirense, deve apresentar esse novo uniforme através de um vídeo que será divulgado nas redes sociais e o Figueirense joga já com a primeira camisa. Até agora, a nova marca apresentou a camisa número 2 e a camisa número 3. A novidade agora é a camisa número 1, a camisa principal aí do Alvinegro do Furacão lá do Estreito. E vale lembrar que o Figueira está embalado, né, depois de uma boa vitória aí na estreia da Série B. Já o Criciúma, a novidade lá no sul do estado é o empréstimo do lateral esquerdo Yuri. Ele é destaque, inclusive, da base do Botafogo lá do Rio de Janeiro, e deve chegar para empréstimo aí para disputar toda a Série B. Está bastante empolgado lá o torcedor do Criciúma com esse empréstimo, porque o Yuri é uma promessa, um lateral esquerdo bastante veloz, joga lá no Botafogo e agora será emprestado para disputar a Série B aqui no Tigre. Já o Joinville, na Série C, continua correndo atrás de dinheiro, principalmente. Depois desses rebaixamentos seguidos, aí o clube, a situação não é das mais confortáveis para o Joinville, lá no norte do estado. Ainda tem algumas dívidas com os jogadores, a diretoria reconhece essas dívidas, diz que vai pagar, os salários estão em dia, mas a diretoria corre ainda atrás de patrocinadores, inclusive para melhorar o elenco e conseguir terminar e completar a Série C com um pouco mais de tranquilidade. Até porque a Série C, principalmente, muita viagem, né, Gustavo? Acaba tendo um custo alto também e a visibilidade é um pouco menor, com certeza, do que a Série A e a Série B, né, Gustavo? É isso aí. Valeu, Juan, por todas as informações. Passou a limpo tudo aí pra gente. Valeu, um abraço. Abraço. Muito bem, ó. Lembrando, Joinville, que é o segundo colocado do Grupo B da Série C do Brasileirão, vai jogar agora, no fim de semana, domingo, contra o Volta Redonda, que venceu o Macaé pelo placar de 3-1, Sibeli. Temos muitas participações hoje, já tanto para o jornalismo quanto para o esporte. Muito obrigada a você que está ligado aí na TV Catarina. Olha só, o Lúcio Ney Ferreira, havaiano, o Diego Teixeira estão assistindo, elogiando a cobertura hoje do esporte. Gustavo, sou o torcedor do Avaí, mas hoje somos todos Chape. O pessoal abraçou a Chapecoense, de fato. Inclusive nas redes sociais, o pessoal da Chape tira um sarro de Floripa, Criciúma, Joinville, né? Que não tá jogando. Mas é normal, é da rivalidade, é uma rivalidade sadia. Odimar e família lá em Chapecó, dizendo que hoje a Chape tem um jogo duro, mas que ele acredita que vão vencer. É duríssimo, é bem difícil jogar. Tem mais. Marcos Fernandes, ex-atleta do Avaí Futsal, está dizendo que assiste a gente todos os dias. Audiência qualificada, obrigado. E gostaria de saber, o Júnior também, gostaria de saber se o Figueirense, com essa reformulação no elenco, tem chance de voltar para a Série A.
Olha, desses jogadores que o Figueirense contratou, o Jorge Henrique, claro, é o expoente, tá jogando no meio, uma opção do Márcio Goiano. O interessante é que o Figueira jogue com o Jorge Henrique pela beirada do campo, mas aí é a opção do técnico, né, do Márcio. Mas tem dois caras ali que chamam muita atenção. O Dudu Vieira e o Zé Antônio. Anota esses nomes aí, viu, Mu? Dudu Vieira e Zé Antônio. São dois caras do Figueira que vão incomodar. Dois volantes que saem pro jogo, têm qualidade, arriscam de fora. Um pessoal fera. Anotem esse nome aí. Dudu Vieira e Zé Antônio. Quem vai pro jogo sábado lá contra o Náutico pra ver a camisa número 1 do Figueira, fica de olho nesses caras. E a gente recebeu também perguntas já do Natanael de Capivari de Baixo, do Jefferson de Biguaçu e do Marcos de Bela Vista aqui na capital sobre o vício na internet, que a gente vai falar no próximo bloco. Daqui a pouquinho, então, tem uma entrevista com a psicóloga que vai debater sobre esses vícios da internet. Até que ponto pode ser considerado vício? Você quer descobrir? Quer saber se é um viciado em internet? Daqui a pouco. A gente volta já. 21 graus aqui em Florianópolis. Vamos dar uma olhada como é que está a movimentação nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Olha, nesse momento um trânsito para esse horário pouco típico, viu? Já bastante intenso na ponte Pedro Ivo Campos, que faz sentido Continente Ilha. Para você que vem, principalmente ali no gargalo de entrada da Pedro Ivo, já bastante fluxo de veículos. O contrário acontece na ponte Colombo Salles, onde nesse momento o fluxo é bem menos intenso, porém em ambas sem pontos de retidão. E chegou então a hora da gente falar sobre o assunto que a gente vem comentando desde o início do programa, Sibeli. Vícios da internet. Isso mesmo, Gustavo. Hoje é o Dia Mundial da Internet, a internet que nos trouxe tantas coisas boas, né, nessa era contemporânea, mas trouxe males também. E a gente trouxe a psicóloga Anita Bacelaro hoje para esclarecer um pouco sobre esse assunto para você. Anita, em que momento a gente pode perceber que o excesso de internet ou que o mau consumo da internet está prejudicando aí psicologicamente, está fazendo mal para a pessoa que está usando? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com todos vocês para falar de um tema que hoje em dia eu acho que envolve todas as pessoas, né? Quando você pensa nos prejuízos que podem causar a internet, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a mudança de mundo que nós vivemos tem muito pouco tempo. Então, estamos num período de transição em que ela, de uma forma ou de outra, está provocando a gente a largar um pouco alguns hábitos e criar novos hábitos. Hoje, muitas pessoas vivem muitas horas na internet, e não necessariamente só brincando nelas, mas vive muitas horas na internet se comunicando. Algumas pessoas trabalham com isso. Vocês, por exemplo, muitas, né? Trabalham com a comunicação e a comunicação necessita, ela hoje está por via da internet. Por isso, eu acho que nós temos que criar um ponto de interrogação para avaliar os prejuízos apenas pela quantidade de horas que as pessoas usam, porque muitas das vezes eu posso usar muitas horas, mas serem horas conscientes e num período de trabalho, e se eu trabalho 8 horas por dia, é possível que eu fique na internet 8 horas por dia. Tem que conseguir largar, né? É, exatamente isso, largar. Eu vou abrir mão até hoje de fazer perguntas, Sim. que eu gostaria, para abrir espaço para os nossos telespectadores. Muitas perguntas chegaram e está perguntando assim, ó. Olá, sou o Natanael, aqui de Capivari de Baixo, Santa Catarina. Eu gostaria de saber que tipo de doenças podem ser causadas pelo vício da internet. Eu diria que excesso de ansiedade pode causar depressões, podem causar irritabilidades quando as pessoas não conseguem se descolar. É essa sensação que eu tenho mesmo, né? De se desapegar do veículo da internet. E daí sim eu vou dizer que nós temos um problema. Quando as pessoas ficam atrás, parece que não vão conseguir sobreviver se não tiverem um 3G funcionando ou ir para um local... Acabar a bateria do celular. Acabar a bateria do celular ou um local que não tenha Wi-Fi. Daí essa preocupação, sem uma capacidade de se reorganizar para continuar a agir sem a internet, daí eu diria, essa é sinal de preocupação. Aí a pessoa tem que observar o próprio comportamento, ou seja, se está usando ali muitas horas por dia, a gente tem enquete até sobre isso, né, Gustavo? Se está usando muitas horas por dia, mas faz parte do trabalho, faz parte do estudo,
tem aquele uso consciente, ok. O problema é quando não consegue largar ou quando aquilo está prejudicando. Como que a pessoa consegue perceber que passou do ponto? Quais são os sinais de alerta? Eu diria, é sinal de alerta quando me falta a internet e eu entro em estado emocional alterado. É como se eu perdesse o controle de tentar achar novas saídas para aquilo que eu preciso fazer. Daí eu diria, sim, daí é preocupante. A gente tem uma... Tem uma enquete aqui? Isso. Eu tenho mais perguntas, mas só antes para a gente falar da nossa enquete, que está rolando no nosso perfil no Twitter, @meio-dia-catarina, que faz a seguinte pergunta: quantas horas por dia você fica conectado na internet, considerando celular, tablet e computador? E aí as respostas aqui. 5% dizem menos de 3 horas, 18% escolheram mais de 3 horas, são 4 opções. A terceira opção, mais de 6 horas, ficou com 23%, está aí na tela para você em casa também acompanhar, e mais de 9 horas por dia, 54%. É preocupante, né? Sim, sim, sim. Considerando que muitas dessas pessoas, é que a gente não sabe como elas usam, né? Mas podemos considerar que muitas dessas pessoas talvez utilizem por via de relações sociais e pouca utilização para o trabalho. Daí eu diria, se a percentagem está incluindo essa grande gama de pessoas que não estão utilizando para o trabalho, mas sim por uma composição de frequência muito grande, não conseguir ficar sem se comunicar, daí eu diria, sim, daí é preocupante. A gente tem também, Anitta, uma matéria que o Gabriel Chiru fez lá no centro da capital, perguntando para as pessoas sobre isso. Vamos conferir. Você se considera um viciado em tecnologia, celular, tablet, computador em casa? Você já se imaginou por algum instante, algumas horas ou alguns dias sem poder se conectar? Será que você tem abstinência de tecnologia? A gente vai saber dessa galera aqui no centro agora. Você é refém da rede social? Claro que sim. E do celular, do tablet, de tudo que te conecta com esse mundo? Com certeza, né? Consequentemente. Qual foi o máximo de tempo que você já conseguiu ficar sem acessar uma rede social, pelo computador, pelo tablet, pelo celular? Um mês. Um mês sem? Um mês, quase fiquei doente. O senhor se sente refém de um celular, de um computador ou de um tablet hoje? Com certeza. Teve algum tempo máximo que o senhor conseguiu ficar sem um telefone na mão? Quando sai do centro, vai para o sítio, pra praia. Mas são algumas horas ou dias? Não dias. Mas se está aqui, está refém do celular. Você se imagina, por exemplo, um final de semana sem um celular na mão? Não. O que acontecer contigo? Eu não tenho... Crise de abstinência. Pode ser, é possível, é possível. Você se considera refém do aparelho celular? Sim, estou até com ele na mão. E das tecnologias em geral? Também. Você tem o costume de andar e mexer no celular? Sim. Já aconteceu algum acidente, você tropeçar e cair por causa disso? Ainda não. E se acontecer? Aí é complicado. Tem que tomar cuidado. Você está olhando vitrine com o celular na mão, de repente chega alguém, você está distraído e aí o que acontece? Leva um susto. Você se considera uma refém da tecnologia hoje? Um pouco. Bastante, no caso. No geral, computador de casa, num tablet, uma coisa assim. Tem tablet aí? O computador está aqui, o tablet está em casa. Então olha aqui no fundo do olho da verdade e fala com toda sinceridade. Você se considera uma viciada em tecnologia? Eu vou ter que assumir isso? Não precisa mais. Dói para assumir, né? Tem mais pergunta aqui chegando no WhatsApp, até deixa eu aproveitar para mandar um abraço pro Léo Martins, de Ribeirão da Ilha, aqui em Florianópolis. Ele fez uma pergunta, mas por conta do tempo, viu, Léo? A gente vai ter que deixar para outro dia. Mas o Marcos do Bela Vista, de São José, pergunta: a respeito do uso exagerado da internet, principalmente pelos jovens, creio que a violência tem muito a ver com isso. A maioria dos pais, inclusive, prefere deixar seus filhos mais tempo conectados do que na rua correndo riscos. Ou seja, aquela questão de comodidade e não proporcionar outras coisas aos filhos. A vida, ela é mesmo perigosa.
ela é perigosa não pelos instrumentos ou pelas tecnologias, mas ela é perigosa pelo uso que eu faço delas. Então, sim, é possível que eu precise assessorar meus filhos em relação a um uso apropriado da internet, para que possa ser facilitador do crescimento deles e que, de alguma forma, eles possam estar no meio das relações sociais. E, ao mesmo tempo, preciso preparar meu filho para estar fora, em circunstâncias que, quem sabe, muitas das vezes são perigosas, mas eles também precisam aprender. Então, é como a gente estivesse com a batata quente na mão, né? Se eu deixo meu filho muito tempo em casa, ele está protegido, aparentemente, de uma violência física ou externa, mas ele pode estar sofrendo a mesma violência utilizando a internet, com pessoas que acessam ele e podem sugerir uma série de coisas que podem ser prejudicial para o desenvolvimento dele. No geral, eu diria, cuidem, tanto dentro como fora. Cuidem estando na internet ou estando fora da internet, porque o que mais vale de tudo isso é que a gente tenha consciência de nós mesmos, para nós podermos estar na vida utilizando as ferramentas que a gente existe só como ferramentas. As ferramentas não podem usar a gente, nós precisamos usá-las para garantir o nosso desenvolvimento humano, seja de qualquer faixa etária. Tá certo, muito obrigada, uma boa dica aí. Fica sempre aquele alerta do bom senso, né, de se observar e também de aceitar a opinião alheia. Às vezes alguém percebe que você está passando do ponto, que está fazendo mal, ouça. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Muito obrigada a todos. Catarina. Muito obrigado. Chegou a hora então do Virou Viral. Você curte a internet? É um viciado aí assumido? Então virou viral, dá umas dicas para você se tornar uma celebridade das redes sociais. Tá demais o quadro aí. Pode rodar. Meu Deus, é tiro! É tiro, é tiro, é tiro! Calma, calma. Pode levantar, não é tiro não. É foguete, porque é comemoração, mais uma vez. Tá começando mais um Virou Viral. E agora eu trouxe aqui uma pessoa, porque eu disse pra vocês, o Cris não acreditou, né, Cris? Não. Que eu ia trazer, mas eu trouxe alguém pra me deixar famoso. A consultoria do meu Instagram. Eu trouxe ela aqui, que tem mais de 30 mil visualizações no blog todos os meses. Todos os meses não, todos os dias. Já bateu mais de 1 milhão no total. Ana Lia, pode entrar do blog Poderosa de Rosa. Palmas aí pra ela, tudo bom? Hello. Como é que vai? Tudo bem? Ah, desculpa, eu esqueci. Volta lá. Só me diz antes uma banda pra gente botar aqui pra você entrar, que a gente pode contratar qualquer banda aqui pra você entrar. Ah, tá. Não, mas diz pra mim só pra eu colocar. Uma banda. Pode ser GNCE. Tá, volta lá então. Então volta lá aí de novo. Ana Lia, do Poderosa de Rosa. Aê, legal. Oi, Ana Lia, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Bem. Gostou da nossa banda? A gente contratou Amei, você. Eu já sensacional. sabia antes, tinha pesquisado, daí já fiquei sabendo o que gostava, entendeu? Amei. E agora falar sobre o seu blog primeiro, né? Como é que começou, o que você fala nele. Ah, tem o telefone da mãe tocando, mas é tranquilo, isso aí acontece. Então, conta pra gente. Eu comecei com 11 anos porque eu sofria bullying. Sofria bullying na escola. Eu sofri bullying durante muito tempo. E eu sempre gostei muito dessa coisa de moda e tal. Eu sempre convivi muito com a minha mãe. Serviu como um refúgio pra mim. E daí eu comecei a compartilhar as coisas que eu gostava e deu super certo, sabe? Não foi logo de cara, assim, que estourou. Foi de pouquinho em pouquinho, mas eu confesso que eu não esperava. Hoje em dia eu tento abordar diversos assuntos. Moda, beleza, viagem, historial, dicas de tudo um pouco. Quantos seguidores você tem no Instagram agora? Quase 200 mil, 190 pouquinhos. 190 e pouquinho. E como que faz pra chegar nesse 190? Eu tento sempre postar todos os dias no blog. E eu posto no Instagram também, umas 2 vezes no dia, por aí, mais ou menos. No Instagram tem uma coisa que, tipo, tem de horários, que tem um pico mais alto, assim, que as pessoas olham. As fotos, procurar sempre mais criatividade, uma foto diferente, luz sempre boa. Selfie, assim, com uma luz melhor pra ficar mais plena. Hashtag também pessoas, é bem... porque atinge várias pessoas de vários lugares do mundo. Eu vi uns posts ali sobre coisas que eu nem imaginava que são tendência. Acredite ou não, mas pochete vai voltar a ser moda. É verdade isso? Vai, sim. Vai mesmo? Você adiantou isso no seu blog? Muitas coisas que, tipo, eram usadas antigamente estão voltando com tudo. Calça flare, a meia arrastão também era muito usada, minha mãe usava. Tudo junto, por exemplo, acho que não ia dar muito certo, né? Eu usei meia arrastão com pochete quando eu fui pro Lollapalooza. O meu look, assim, ficou
muito lindo. Modéstia à Mas Tá, tudo bem. Eu tô gostando das dicas, mas vamos pra uma coisa mais concreta, pode ser? Eu vi que no seu blog você colocou um post com legendas, sugestão de legenda meio conceitual. é porque eu demoro assim, muito coisa, pra escolher, eu demoro muito. E é uma coisa que também dá Fico- seguidor isso, botar uma foto e uma legenda conceitual, é isso? Tipo, não? Depende, na real, assim. É sempre bom colocar legenda, né? Então, aí ela fez um post sobre essas legendas, pra Isso. ficar... Tem ali uma lista de Com legendas. amiga, com namorado. Exatamente. Vou fazer assim. Vamos pegar a legenda pronta, eu vou sortear uma pra ti, e aí tu faz a pose e escolhe o fundo ideal da foto, pode ser? Tá. E depois faz o contrário comigo. Fechou? Ok. Desafio do Virou Viral agora, então. Vamos lá. Se prepare, tá? Primeira legenda é... Ela é tipo cafeína pura, uma mistura de rotina com um pouco de adrenalina e aventura. Deixa eu pensar. Dá pra colocar uma paisagem, né? E aí ela é cafeína pura. Dá pra fazer, tipo, uma vibe, assim, meio... super... Sabe? Não. Meio corpo, com um fundo mais desfocado. Beleza. Dá pra fazer, assim, uma mais... Tipo, pra pesar a consciência, né? Pesar a consciência. Isso aí eu vou anotar pra minha atenção, pro clique. Tchau. Beleza, vamos pra próxima. Tudo que jogam de negativo em cima de mim, eu domino no peito e devolvo em forma de paz e amor. É do Neymar essa. Essa tem que ser. ser vibes. Ai, pode ser numa praia. Numa praia, beleza, faz a pose. Tchau. Beleza, dominou no peito e foi. A próxima. Errar é um defeito, assumir o erro é uma qualidade e perdoar é uma virtude. Essa aí é complicado. Dá pra fazer um fundo preto, fazer Preto, um negócio black. mais, Gótica suave. Isso, E daí, tipo, mais um carão. Beleza, vai lá, atenção pra pose. Tchau. O sorriso custa menos que a eletricidade e dá muito mais luz. Profundo, né, Cris? Vamos Esse lá. tem que ser um sorrisão, né? Tem que ser. Tá rápido aí. Dá pra fazer acho que numa paisagem também, num lugar. Não pode repetir paisagem. Num parque de diversão. Parque de Não, diversão, bota um então, parque de beleza. Segurando algodão doce, segura o algodão doce. É, Segura. aqui, ó. Isso. Na outra mão, um bichinho, na outra mão, um bichinho. Assim. Isso, vai. Tchau. Atenção, agora vamos para a última. Sorriso doce que faz apaixonar. Bota num parque. Não precisa, num parque, não, entendeu, né? Um pirulito na mão. Sorriso doce. Não, tem que ser... Isso, agora doce. pirulito aqui. Beleza. Ó, tá de parabéns. Palmas pra mim, sensacional. Parabéns, viu? Ó, agora é minha vez. Vou tentar seguir tuas dicas, tá? Eu não sei se eu vou... Mas tem que ser... Eu vou ser mais rápido, eu vou ser mais... Vamos lá. Vamos lá, mais dinâmico. Pode soltar a primeira frase aí. Eu vou deixar pra lá, fingir que esqueci. Fingir que esqueci. Eu tô... esqueci da resposta na prova. Se escolheu a chuva, terá que enfrentar a lama também. Essa Escolheu a chuva, lama também. Aventureiro. É trilha, aventureiro. Tô aqui, ó, dirigindo meu Jeep. Chorar litros, sorrir mares. Mas eu sou o náufrago, estou perdido no bote. Aqui, mar, muito mar, e eu chorando esse mar inteiro. Nossa, que ridículo. Vamos lá. A vida é como uma bicicleta. Se você não equilibrar, cai. Vou fazer um bumerangue, então, ó. Eu andando de bicicleta. Nossa, tá cada vez pior. É a última, né? E a última, isso. Ela é um diamante em meio a esse monte de bijuteria. É isso a frase? É isso a frase. Ah, eu pedindo... Ela é diferentona. Eu pedindo a minha noiva em... Ah, não apareço aqui. Eu pedindo a minha noiva em casamento. Deu? Fechou aí, tô de parabéns. Gostou do desafio? Amei. Melhores as minhas ou Bumerangue melhores ficou as top. tuas? Não, as minhas, com certeza. É, vou Mas- deixar pra... Deixa isso aqui pra lá, depois a gente... Opa! Pessoal, esse aqui foi mais um Virou Viral, dessa vez com a Ana Lia, do Poderosa de Rosa. Acesse o blog dela, segue ela no Instagram, mas me segue também, né? Vai Tá. conseguir uns seguidorzinhos pra mim, pode ser? Não? Tá, tudo bem. Até o próximo Virou Viral. Até. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau. Muito legal, semana que vem tem mais então. Ó, e segue lá então, @blog Poderosa de Rosa e segue o Lucas, que só tem quase 50 também. 57 seguidores. Tadinho do Lucas. Segue o Lucas lá. Ó, uma escola estadual de Tangará, no meio oeste, é a vencedora de um concurso cultural. Com uma marionete feita com materiais retornáveis. Uma ideia bem bacana. Um aluno do 4º ano foi o escolhido e ele ganhou prêmios. E a escola, Gustavo, ganhou R$18 mil. Vamos conferir. Com esse jeitinho tímido, Alexandre Marcondes, de 10 anos, mostra como ficou a marionete confeccionada por ele e a professora do 4º ano da Escola Estadual João Jorge de Tangará, utilizando materiais retornáveis.
Eles participaram do projeto Tirolzinho Transforma, onde incentiva a prática da sustentabilidade. Eu queria fazer um boneco, só que daí um que andasse. Daí a prof me deu uma ideia assim, daí eu fui fazendo. Eu usei a caixa de leite, pedaço de tirolzinho. Aprendi, fazer um monte de coisa assim. Dá para aproveitar o lixo. Foram mais de 22 mil crianças orientadas de como o projeto funciona. Destas, 1.500 brinquedos foram avaliados por uma equipe julgadora em 100 escolas visitadas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O projeto, então, ele busca atender as escolas. Este ano a gente trabalhou com os 3 estados do Sul e nós entramos em contato com as secretarias de educação e à medida que eles validam o projeto, entendem a importância dele, já que o objetivo é levar a educação ambiental, a gente vai nas escolas, faz oficina. O projeto começou em 2014 e esta é a primeira vez que uma escola da região é escolhida. Alexandre ganhou um tablet e a escola R$18 mil, que utilizou o dinheiro para realizar a pintura externa. Para a diretora, o esforço é de toda a equipe multidisciplinar. Houve votação, a comunidade toda, né? A PP da escola, a rádio de Tangará, todos incentivaram a votação. Esse projeto foi direcionado aos alunos do 2º e 3º ano do ensino fundamental. Um incentivo para cuidar e preservar o planeta. Muito bacana. Parabéns à iniciativa e parabéns ao vencedor. Muito bem, olha só, vamos para uma rápida parada, 1h23 agora, porque depois do intervalo a gente vai fazer contato com a Epagre-Ciran para saber a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. E tem muito mais, a gente volta já. Até mais. 1h26. Eu tô com o telefone na mão porque a gente recebeu agora a informação da assessoria do governo do estado informando que o preso Felipe Machado foi encontrado morto na cela no complexo penitenciário do estado, em São Pedro de Alcântara. A suspeita é de que um companheiro de cela que cometeu aí o homicídio e os demais companheiros serão encaminhados para prestar esclarecimentos na Polícia Civil. Informação que acabou de chegar aqui pra gente. Muito bem, vamos saber então agora da previsão do tempo para o dia de hoje e para os próximos dias. Contato direto com a Epagre-Ciran é com o Erickson de Oliveira. Boa tarde, Erickson. Boa tarde, Gustavo. E hoje, essa quarta-feira, começou com um pouco mais ainda de nebulosidade, até nevoeiros, né, em algumas regiões no início da manhã, mas no decorrer da manhã essa nebulosidade já começou a diminuir e a gente deve ter sol na maior parte do estado na tarde dessa quarta-feira. Apenas no litoral é que a nebulosidade deve se manter e também no Vale do Itajaí, devido aos ventos úmidos que sopram do mar e trazem a umidade para essas regiões. Até uma pequena chance de chuva fraca no decorrer do dia, mas deve ser uma chuva rápida também. A temperatura com isso não deve sofrer muita elevação nessas regiões, não passando muito aí dos 23 graus. Já nas demais regiões do estado, principalmente no oeste, devido ao sol aparecendo entre apenas algumas nuvens, a temperatura sofre elevação, devendo chegar próximo até dos 25 graus no período da tarde. Já no Planalto, a temperatura ainda continua um pouquinho mais baixa, na Serra não passa dos 18 graus e a chance de chuva é bem pequena para essas regiões. Erickson de Oliveira, meteorologista da Epagre-Ciran, para o Meio Dia Catarina. Muito obrigado, Erickson. E os pescadores da Praia da Pinheira aqui em Palhoça estão comemorando o bom início de safra da pesca da tainha nesse início do mês de maio, Sibeli. A gente está vendo imagens aí, os lanços estão animando os pescadores e os moradores da região também. Ontem foram capturadas cerca de 4.500 tainhas na beira da praia. Em 3 dias já foram capturados mais de 15 mil peixes na região. Que bom, né? Que boa notícia. A gente espera noticiar cada vez mais lanços e lanços aí volumosos, né? De tainhas. Exato. E hoje, Gustavo, Biguaçu tá de aniversário. Opa, parabéns. A Prefeitura de Biguaçu preparou uma programação especial para comemorar os 184 anos da cidade. Às 4 horas da tarde está marcado o tradicional parabéns, já conhecido lá na cidade, é tradicional. O corte do bolo também, que vai ser distribuído para a população, as fatias vão ser distribuídas. E às 9h30 da noite tem um show nacional
com ninguém menos que a banda Cidade Negra. Tá imperdível e a programação completa está disponível no site da Prefeitura. Todos os eventos são de graça e ocorrem no palco principal, montado na Praça Nereu Ramos. Fica o convite aí pra você. Além de showzaço do Cidade Negra, me interessei muito pela fatia de bolo que eu quero ir lá comer. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais 12h30. Estaremos aqui com você ao vivo na TV Catarina. Até lá. Ótima tarde pra você, ótima quarta-feira e até amanhã.